De saída do Flamengo, Everton Cebolinha interessa a vários clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta as maiores possibilidades para o futuro do atacante. E bora te atualizar também sobre Vitor Roque, o único jogador do Palmeiras que não tirou férias nessa pausa por conta da Copa do Mundo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. Já Paulinho, atacante do Palmeiras, foi condenado pelo pleno do STJD e terá de cumprir um jogo de suspensão por ter comemorado o seu gol contra o Flamengo, levando o dedo à boca, fazendo um sinal de silêncio para torcedores do Flamengo. E Vitor Roque é o único jogador do Palmeiras que abriu mão das férias. O atacante, que tem tido uma temporada muito marcada por lesões, ficou no centro de treinamento para dar sequência à recuperação de uma cirurgia no tornozelo. Tornozelo que tem lhe perseguido. Ele acaba se contundindo no Campeonato Paulista, chega a jogar os trancos e barrancos e fica fora da grande decisão. Depois de semanas, ele retorna em uma partida da Copa do Brasil e volta a sentir o mesmo problema após uma entrada muito forte. Coisa de 3 semanas atrás, o Vitor Roque precisou passar por uma cirurgia e está em recuperação fisioterápica. Todos os atletas do Palmeiras entraram em férias por conta da pausa para a Copa do Mundo e só retornam em 21 de junho. O Vitor Roque preferiu ficar, está fazendo o tratamento e quer estar à disposição para iniciar essa intertemporada com o Palmeiras na mesma condição do restante do elenco. Tudo para que ele possa estar à disposição do técnico Abel Ferreira em 22 de julho, em partida marcada contra o Curitiba na volta do Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Vitor Roque custou 25 milhões de euros ao Palmeiras e viveu bons momentos na temporada passada que chegaram até a credenciá-lo para uma disputa por vaga em Copa do Mundo, mas diante dos problemas no tornozelo e a queda de rendimento na temporada de 26, e o Vitor Roque ficou distante dessa convocação. Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha? Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E hoje, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e até o Internacional são partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho, ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas, pro Cebolinha é mais negócio e esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha, que soma 22 jogos, 3 gols e 1 assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são 2 grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha, que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. A gente se encontra mais tarde. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Tchau. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pela primeira vez se pronunciou sobre a possibilidade de seu enteado, Marcos Lamáquia, adquirir a SAF do Vasco. Foi numa entrevista a Andréa Sadi que a presidente alviverde disse, abre aspas, eu não tenho nada com isso. Meu enteado está negociando com o Vasco sim. Ele tem a vida completamente independente da do pai dele. Nem trabalha conosco. É totalmente independente, pessoa correta. Qualquer clube que tiver meu enteado como dono será um grande negócio. É uma pessoa brasileira, com patrimônio no Brasil e com capacidade de erguer qualquer clube. Acho um grande negócio.
ele está em tratativas ainda, eu não me envolvo. Bora guardar essa frase da Leila, assegurando que não há nenhuma relação do Marcos Lamacchia com ela. Isso porque nos bastidores o que mais se escuta é que a Leila Pereira, que deve deixar o Palmeiras no fim do ano que vem, quando se encerra seu mandato, pode ter participação no Vasco. Com a lembrança de que o Vasco da Gama era o time de coração da Leila até se casar com o José Roberto Lamacchia, esse palmeirense de 7 costados, fundador da Crefisa e pai do Marcos Lamacchia. Caio Jorge não completou seu 13º jogo pelo Cruzeiro nesse fim de semana. Raposa decidiu poupá-lo da partida contra o Fluminense, causando uma chuva de especulações. Será que o KJ pode trocar o Cruzeiro pelo Flamengo ou pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo? Com a lembrança de que em janeiro o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus para levar o Caio Jorge. Na oportunidade, vários conselheiros importantes do Cruzeiro entendiam que o negócio valia a pena, mas o Pedro Lourenço, o dono da SAF cruzeirense, rejeitou o acordo e chegou a exigir 50 milhões de euros. Fora a lembrança de que o KJ tem 12 partidas no Brasileirão. Se tivesse enfrentado o Fluminense, alcançaria a 13ª e estaria impedido de atuar por qualquer time da primeira divisão a partir da volta da Copa do Mundo. O fato de ter sido poupado o permite se mudar. Mas aqui vem duas informações importantes. A primeira delas, Cruzeiro assegura que o Caio Jorge só não foi a campo por conta de um problema físico. Ele já havia sentido essa questão física nos minutos finais da partida contra o Barcelona de Guayaquil, vitória por 4-0, tanto que acabou substituído aos 74 minutos. KJ que vem sofrendo muitos desgastes físicos desde a época de Tite. Há um entendimento dentro do Cruzeiro de que o Tite arrebentou com o aspecto físico do elenco e o Caio Jorge tem sofrido até hoje. Segundo e talvez mais importante ponto, quem hoje tem bala para contratar o Caio Jorge no Brasil é só o Flamengo. E o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, está empolgado com a ideia de brigar pelo título da Libertadores, a ponto de buscar 4 reforços. Qual a lógica de o cara tentar melhorar seu time e vender um dos principais, se não o principal jogador, o Caio Jorge, para o grande rival, com a lembrança de que Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nas oitavas de final, Flamengo como líder do grupo, o Cruzeiro como segundo colocado, decisão no Rio de Janeiro. Vou ficar muito surpreso se o Caio Jorge, dessa vez, for negociado com o Flamengo. E você? Como é que vê essa questão? Caberia em outro time? Você acha que o Pedro Lourenço, dono de uma fortuna estimada em quase 10 bilhões de reais e apaixonado pelo clube, venderia o Caio Jorge justamente para um rival, que será seu adversário nas oitavas de final da Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Tem renovação de contrato de titular do Palmeiras em debate. Murilo, titular absoluto ao lado de Gustavo Gomes e dono de um vínculo que só se encerra em dezembro do ano que vem, será convocado nos próximos dias para debater sobre a extensão do vínculo por mais 1 ou 2 temporadas. A presidente Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira entendem que o Murilo tem papel super importante no Verdão. Diante disso, seria legal estender o contrato que ainda tem mais 1 ano e meio de duração. Só para lembrar que o Murilo tem sido uma espécie de segundo capitão do Palmeiras quando o Gustavo Gomes não está à disposição, é ele quem usa a faixa de capitão. Jogador comprado em 2022 do Lokomotiv por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Na atual temporada, 31 jogos, 3 gols e 2 assistências. A pergunta que eu deixo para você é, Palmeiras já contratou o Barbosa, que na teoria chega para ser titular ao lado do Gustavo Gomes, e ainda está tentando fechar com o Nino, o negócio não está descartado. Para que renovar o contrato do Murilo, que só se encerra em dezembro do ano que vem? E se Barbosa e Gustavo Gomes viram titulares absolutos? E se o Nino também é contratado e o Murilo vira a 4ª opção do sistema defensivo? Você vai renovar o contrato dele para 2028 ou até 2029, para depois ter que se livrar do atleta pagando parte dos salários? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? Informação exclusiva, o Palmeiras está de olho em Elinho, atacante revelado no São Paulo, com ótima passagem pelo Red Bull Bragantino e que foi decisivo na conquista do seu time, o Toluca, em relação a Champions da CONCACAF.
Nesse sábado, empate em 1-1 no tempo normal entre o Toluca e o Tigres. Na decisão por pênaltis, o Toluca venceu por 6-5 e se sagrou campeão, garantindo vaga no Intercontinental de Clubes e também na Copa do Mundo de Clubes. Preciso registrar que o Elinho, que é alvo do Palmeiras, viveu nessa temporada seus melhores números, são 35 jogos, 11 gols e 9 assistências. Se a gente dividir o percentual de participação em gols pelo número de jogos, ele nunca havia alcançado números tão bons. Sobre o interesse do Palmeiras, antes de gravar esse vídeo, ouvi de uma pessoa que trabalha com o Elinho o seguinte, abre aspas, não fizeram uma oferta oficial, mas o Palmeiras é uma das possibilidades para a janela do meio do ano. É só importante registrar que o Toluca havia desembolsado 13 milhões e meio de euros para contratá-lo do Red Bull Bragantino. O Elinho é titular absoluto por lá e o dono do clube é extremamente rico. Se trata de uma negociação das mais complicadas, em que haveria necessidade de Bertolucci e jogador demonstrarem muita intenção de sair, para que o Toluca optasse por esse caminho. De qualquer forma, mais um jogador super interessante na pauta alviverde. Palmeiras que deve perder Flaco Lopes na metade do ano e pode ficar também sem o Alan, jogador que é pretendido por gigantes do futebol europeu. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau. E Flaco Lopes deve deixar o Palmeiras na metade do ano. Centroavante de 25 anos de idade que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção argentina é hoje o grande ativo alviverde para conseguir diminuir aquela quantia milionária e assustadora que o Palmeiras ainda precisa buscar até o fim do ano. Contei para vocês que o Verdão está em busca de 273 milhões de reais com transferências de atletas. Tudo isso para poder bater a meta de 399 milhões de reais estabelecidos pela projeção orçamentária do Verdão. Pois bem, o Flaco tem sido monitorado por alguns grandes clubes do futebol europeu e já houve uma sinalização do Atlético de Madrid que pretende comprá-lo por 40 milhões de euros. Esse é o preço mínimo que o Palmeiras estabeleceu para fazer negócio pelo centroavante, que foi comprado por 9 milhões e meio de euros do Lanús. Teve um início difícil, mas se valorizou. Diante desse cenário, 240 milhões de reais pretendidos pelo Palmeiras serviram para praticamente equacionar essa questão envolvendo a necessidade da venda de atletas. Registrar que o Flaco nesse ano tem 35 jogos, 14 gols e 8 assistências, números bem interessantes de alguém que mereceu a convocação para a Copa do Mundo. A boa ou má atuação dele no Mundial pode fazer com que ele se torne alvo de outros clubes ou não. Se arrebentar, é possível sonhar com mais de 40 milhões de euros. Se fizer uma Copa discreta, natural é que ele saia por esses 40 milhões de euros e a chance de ser o substituto do Julián Álvares no Atlético de Madrid é grande, até porque o argentino que joga na Espanha é nesse momento pretendido pelo Barcelona, pelo PSG e pelo Arsenal.